Lucas capítulo 24, do verso 13 ao 35. Lucas 24, 13, 35. Acharam, meus irmãos? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Amado Deus, graças te damos, Pai, por estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, para nos alimentarmos dela, Senhor. Que o Senhor faça com que o Espírito Santo seja quente dentro do nosso coração, Pai, nessa noite, para que possamos não apenas ouvir, mas como entendê-la e praticá-la, Senhor. Que a Tua amada igreja seja sempre abençoada, que o Senhor sempre esteja aqui com fiéis, com ovelhas fiéis a Ti, Senhor. E que somente a Ti seja pronunciada a Tua palavra, Pai. E jamais que eu seja um obstáculo para o Teu agir. Peço, Pai, Teu amor a todos os Teus filhos, perdoa meus pecados, Senhor, e abençoa meus irmãos no dia de hoje, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, é muito difícil, né? Hoje, dia 19, dia da bandeira, vim até de azul, como patriota, para podermos estar aqui lembrando do dia da bandeira, e é difícil para mim receber esse convite. Quinta-feira nós tivemos uma palavra abençoada, que foi o do Lucas, que falou do Deus das pequenas coisas, dizendo que é o Deus de tudo. O Deus de tudo é o Deus das pequenas coisas. Hoje, pela manhã, nós tivemos o nosso pastor com QI, né, com quantidade de idade, né, que nos abençoa aqui agora há pouco, dizendo que Deus ama você, e falou conosco sobre o Salmo 91. Aí a pergunta que me cabe é: o que eu vou falar agora? Né? O que eu tenho para dizer? É quando a gente tem assim pouca inspiração, a gente pega a palavra grande, que nem essa passagem de Emaús, né, e vai correndo o tempo.
Meu irmão, minha irmã, eu fiquei pensando muito. A palavra original não era essa, mas repensei, revi a rota, conversei com Deus, conversei com uma pessoa amada e pensei no meu coração, o que eu falaria para os meus irmãos, para os meus amigos, para as minhas amigas hoje? E eu pensei algo que eu gostaria de ouvir, algo que eu preciso ouvir de repente, e algo que talvez você também precise ouvir. Nós vivemos hoje dias sombrios, nós vivemos dias muito turbulentos, nós vivemos dias de tristeza. Você acompanhou, aconteceu agora, né, esse final de semana, uma jovem que viaja do seu estado para um show de entretenimento, vem para o Rio de Janeiro, uma jovem que estava fazendo faculdade, e ela vai falecer com 20 e poucos anos por conta do calor, por conta do abafamento, porque o local onde ela estava não permitia a entrada de água, né? A não ser que a água fosse aquela vendida ali dentro. Que mundo nós estamos, meus irmãos, minhas irmãs? Que há necessidade de um óbito para se pensar numa água gratuita, né? Que mundo é esse que nós, às vezes, nós não entendemos como é que as coisas estão tão fora do lugar? E eu tenho essa impressão comigo. Às vezes eu olho para coisas no mundo e eu não me encaixo. E dentro de mim mesmo tem momentos que eu digo, isso está fora do lugar. Isso está meio fora de ordem. E há uma sensação que é possível para todos nós termos, uma sensação de abatimento. Nós podemos ficar abatidos com o que está acontecendo, não só no mundo, mas às vezes o abatimento ele acontece também, muitas vezes, dentro da própria igreja. Há uma indústria muito grande e poderosa, que é a indústria farmacêutica, que jogou, e nós temos filmes, documentários e séries sobre isso, uma indústria farmacêutica, parte dela jogou opioides para a população que estava querendo aliviar a dor física e talvez a dor emocional. E hoje nós temos grandes dependentes químicos espalhados pelo mundo que precisam de remédio para aliviar essa dor, e essa dor que não acaba. Nós estamos vivendo num mundo em que as nossas mentes são estimuladas por imagens, são estimuladas o tempo todo por sons, e a nossa mente acaba se cansando. Eu não sei se você tem essa impressão, depois de uso de celular, depois de uso de computador, depois de uma televisão, a mente à noite fica cansada, atribulada, mesmo no final de semana, mesmo no feriado, há uma sensação de desgaste, como se você tivesse trabalhado mais do que deveria. E há problemas na nossa vida, de qualquer pessoa, que há problemas que podem tirar o nosso sono. São problemas como os boletos que se somam, problemas dentro das relações familiares, problemas de um casamento que possa estar em litígio, problemas em relação aos filhos, problema em relação à educação dos filhos. Como eu voltarei para minha casa, como eu voltarei para o meu trabalho. Meus irmãos, às vezes a gente se preocupa até como entrar na padaria da Cancela, né? É aquela população que está ali à porta querendo um dinheiro, pessoas com dependência química, que eu não sei se eu entro ou não na padaria para comprar pão. São essas as preocupações que nós temos hoje em dia, e que essas perguntas, como por exemplo, como vai ficar minha vida financeira, como é que vai ficar o meu negócio, meu empreendimento, a minha casa, a minha família, essas perguntas se multiplicam. E parece que o colchão vai pegando fogo e vai fazendo com que a gente perca a calma, a tranquilidade, a mente não para, e o que é pior? Isso atinge a nossa alma. E nada pior para um cristão, para uma cristã, do que ter uma alma abatida. E eu quero conversar com você hoje sobre isso. Nós acabamos de ler nessa passagem, uma passagem muito famosa, que é Jesus com os dois homens, aliás, duas pessoas, caminho de Emaús. São dois discípulos que estão caminhando, e tudo leva a crer, como já falamos, a palavra diz que é Cleópas, mas tudo leva a crer que a pessoa que estava com ele era a mulher dele. Os estudiosos da Bíblia estudam que quando há o convite para a casa, que dali seria um casal. Mas vamos colocar como dois discípulos. Temos ali dois discípulos caminhando para Emaús. E como é que eles estão? A Bíblia nos fala, eles estão entristecidos. Essa palavra é interessante, meu irmão, minha irmã, porque essa palavra no grego, ela aparece no Novo Testamento apenas uma única vez. Aparece quando Jesus fala para os discípulos para que quando jejuarem, não façam como os fariseus,
Não fiquem com aquela cara entristecida. Então, o entristecido tem uma visão de cara de fome, né? Aquela cara abatida, aquela cara desanimada, aquele olhar de peixe morto. Então, esse entristecido está nesse sentido, uma cara de abatimento. Nós temos duas pessoas com cara de abatimento. Essas duas pessoas, esses dois discípulos, estavam desanimados. E o que significa a palavra ânima? Ânima significa alma. Ânima é alma. Então, se eu estou desanimado, se eu estou desanimada, estou sem alma. Então, essas duas pessoas que estão desanimadas, uma pessoa desanimada é uma pessoa sem vitalidade. É uma pessoa que está sem o seu melhor vigor, sem a sua melhor energia. E aí, eu já tive essa pergunta já há pouco tempo de um jovem. O que é uma alma? Como definir o que é alma? E a resposta que eu pude dar, pastor, foi: quer saber o que é uma alma? Olhe para um corpo sem alma, né? Que aí você vai perceber a diferença. Há mais de 100 anos foi feito até um estudo sobre o peso da alma, que o peso da alma, isso inclusive gerou um belo filme, chama 21 gramas. Esse seria o peso da alma dentro da gente. Meus irmãos, como é que a gente anda sem alma? Como é ficar desanimado? Tem várias formas, eu coloquei aqui 3 para vocês, para nós pensarmos hoje. A primeira forma de andar desanimado, sem alma, é quando nós estamos sem fôlego, quando nós estamos sem vigor, quando nós estamos sem a vontade de lutar. O que os mestres da lei, o que os mestres espirituais falavam como assídia. Assídia você conhece, eu conheço nos 7 pecados capitais como preguiça. Mas essa assídia não é a preguiça da rede, da água de coco, que de maneira estereotipada a gente fala que é coisa de baiano, né? Que aquela preguiça, aquela coisa meio Dorival Caymmi. Não. Essa preguiça que a gente está falando, essa assídia, eu não consigo me levantar do sofá. Eu não consigo me levantar da cama. Porque eu já fiz o que tinha que fazer. E agora alguém vai fazer. E se ninguém fizer, tudo bem. Porque já não há mais o que fazer. Porque eu não acredito que se possa fazer algo. Essa é uma pessoa desanimada. É uma pessoa que está sem o ânimo, sem o vigor. E que não está acreditando mais em uma outra possibilidade na sua vida. É a pura prostração. E aí, meu irmão, minha irmã, essa falta de vontade de agir, ela é muito perigosa. Mas há solução. O segundo exemplo que eu trago para você de uma vida sem alma, andar sem alma é aquele que anda também no piloto automático. Andar sem alma é aquele que faz a roda girar. Andar sem alma é aquele que bate ponto. É aquela que faz de maneira rotineira, sem paixão. Eu tenho a técnica, eu tenho a habilidade, eu sei quando usar a técnica, mas eu não estou ali, porque eu já estou no meu piloto automático. Eu, por exemplo, sou professor há mais de 25 anos, e eu sei, na hora de falar da Era Vargas, como fazer o aluno ficar com raiva de Vargas num determinado momento e depois fazer o aluno chorar quando Vargas se suicida. Isso é técnica. Mas é necessário algo além da técnica. E pegando um exemplo muito popular, eu vou fazer uma pergunta para você, fazer uma reflexão sobre uma vida sem alma usando a técnica. O menino Neymar, né? O menino Neymar, hoje, será que ele joga de maneira apaixonada? Gabigol, ele está jogando de maneira apaixonada? Você que é flamenguista? Você que é tricolor? Cano joga de maneira apaixonada, mas Gabigol tem técnica, Neymar tem técnica, mas tem alma? São perguntas, eu estou pegando um exemplo mais rasteiro, para você entender onde eu quero chegar. Isso pode acontecer, nós temos um maravilhoso Ministério do Louvor. O Ministério do Louvor, ele sabe, né? Olha, esse louvor vai levantar a congregação, esse vai puxar, esse momento da reflexão.
Há uma técnica, até os pastores têm essa técnica também. Pastor Paulo sabe aquele momento, né, fazer aquela risada, né, fazer aquela tirada, aquela brincadeira. Isso é técnica. Mas técnica sem paixão é andar desanimado. E o terceiro ponto, meu querido, o pior que estar sem alma, porque não é uma prostração, pior que estar sem alma porque está só na técnica, na rotina, é estar sem alma porque vendeu a sua alma. Aquele que vende a sua alma, esse está numa situação muito pior. Nós temos um grande pensador do século XVI chamado Thomas More. Ele foi um conselheiro, um ministro de um rei poderosíssimo da Inglaterra chamado Henrique VIII. E eles eram muito amigos, só que o rei Henrique VIII queria que ele aceitasse o divórcio, e aí ele criou o anglicanismo. E o Thomas More diz, não vou aceitar isso, para mim o Papa tem razão, não aceito o divórcio. Resultado, Thomas More perdeu a vida. O amigo dele teve que mandá-lo para a morte. Ele entrou para a história como o homem que não vendeu a sua alma. É um filme antigo, da década de 60. Então, meus irmãos, tem pessoas que não vendem a alma, mas tem pessoas que vendem. Tem pessoas que vendem a alma porque é uma questão financeira, as pessoas querem aplauso, as pessoas querem plateia, as pessoas se vendem por mais variadas formas para o bezerro de ouro. Então são essas três formas que eu queria aqui de falar com você hoje, de viver, andar sem alma, pela prostração, pela falta de paixão e pela venda da alma. E nós estamos aqui vendo os dois discípulos numa condição de andar sem alma. E por que eles estão andando sem alma? Eles estão indo no caminho de Emaús. Emaús significa cidade com águas quentes. É uma cidade com águas termais. Então é como se fosse um campo de Jordão deles lá, que eles estão indo para essa cidade, e a água quente ajuda para dores musculares, água quente ajuda para você que tem artrose, reumatismo. Então eu fico imaginando essas duas pessoas, esses dois discípulos, indo tentar aliviar as dores físicas. E aí, meu irmão, minha irmã, eles saíram de Jerusalém, que significa cidade da paz, para ir para a cidade da água quente. E no meio do caminho aparece um peregrino. E eles estão muito abatidos. E esse abatimento faz a gente esquecer a palavra de Deus. Esse abatimento, ele pode mexer na nossa alma e fazer com que a gente perca a conexão com Deus. Veja comigo que eles esqueceram. Abra sua Bíblia no Salmo 34. Salmo 34, no verso 18. O que Deus diz para nós na linguagem do poeta? Salmo 34, verso 18, assim está escrito. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Esqueceram disso. Como esqueceram também, logo depois na sua Bíblia você vai encontrar o Salmo 42. Salmo 42 no verso 11, um verso lindíssimo. Salmo 42, verso 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em quê? Em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Eles esqueceram desses dois salmos. O abatimento, a falta de ânimo. Para eles o castelo ruiu, para eles o sonho acabou, o projeto desapareceu. Por que o projeto desapareceu? Porque a vida ia mudar, mas a vida não mudou. E por que a vida ia mudar e não mudou? Porque o Messias morreu. Houve a morte do Messias, e nesse momento Jesus está se aproximando, e eles não percebem. Jesus chega, e eles não conseguem perceber. E eu faço uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Será que o abatimento está fazendo a gente, às vezes, nem perceber que Jesus está do nosso lado? Será que um abatimento não pode fazer com que a gente esqueça de olhar para o lado e perceba que Jesus está querendo conversar com você, conversar comigo? Então, meus irmãos, nesse momento, nós vemos esses dois discípulos com o mestre, sem saber que era o mestre. Eu abro aqui um parêntese sobre essa narrativa. Essa narrativa é uma das mais importantes,
para a fé cristã. Penso eu, e assim outros estudiosos. Outros não, os estudiosos. Leia comigo o verso 16 de novo, vamos para Lucas. Lucas 24, no verso 16. Vamos ler juntos. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os olhos de quem? Dos discípulos. Os olhos estavam impedidos. Então é como se os olhos estivessem como um véu, como se tivesse sido colocado algo sobre os olhos e que não vai permitir que os discípulos vejam Jesus à sua frente. Quem impediu os olhos de serem abertos? Quem velou aqueles olhos? Alguns estudiosos que vão estudar a Bíblia pela exegese, palavra por palavra, versículo por versículo, poderiam dizer o seguinte: é fácil descobrir quem fechou os olhos dos dois. Você vai lá na segunda carta a Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, está escrito, segunda carta a Coríntios 4, verso 4. Paulo assim escreveu: nos quais o Deus deste século, esse Deus está maiúsculo ou minúsculo? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então esse especialista diria: olha, Paulo está dizendo para mim, quem fechou os olhos dos discípulos foi o diabo, foi o adversário. Ele que fechou. É verdade, é uma possibilidade, pode ser, é uma possibilidade de leitura. E eu vou respeitar essa possibilidade de leitura. Mas eu queria propor uma outra leitura para uma reflexão. No verso 31, volta comigo de novo agora para Lucas, nossa passagem sobre Emaús. No verso 31, Lucas 24, verso 31, assim está escrito: então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Bom, meus irmãos, no momento os olhos foram fechados, depois os olhos foram abertos. Eu gostaria de sugerir que quem cobriu e quem descobriu esses olhos, no meu entendimento, foi uma ação proposital. E quem faria essa ação proposital? Jesus. Deus vai fazer com que essa ação acontecesse. Com dois discípulos que caminharam com Jesus, semanas, meses, anos, comeram com Jesus, ouviram sua sabedoria, viram seus milagres, tiveram dia a dia dormindo e acordando com Jesus, mas não conseguiram reconhecer Jesus, não conseguiram ver aquela identidade de Jesus. Mas no verso 31, ainda voltando em Lucas 24, no verso 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Então, aqui há uma revelação. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos que é na hora certa, no momento certo, quando Ele quer. É na hora dele, a revelação, o momento, o tempo, o como, é na hora de Deus. Vamos abrir a sua Bíblia, abra comigo Romanos 12, 2. Romanos 12, no verso 2. O que Paulo escreve para nós refletirmos sobre abatimento e ânimo? Do Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente. Renove a sua mente, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renova a mente. Quem tem a capacidade de renovar a mente? Você tem capacidade de renovar a mente? Tem, mas peça a Deus isso. Então você renova a mente para conhecer a perfeita, a agradável e a boa vontade de Deus. Renovação da mente, meu irmão.
minha irmã, eu convido vocês a pensar agora no intervalo do que nós acabamos de ler no caminho de Emaús. Ao momento em que fecha os olhos e ao momento que os olhos se abrem. E nesse intervalo, o que aconteceu? Porque Jesus teria fechado os olhos e depois os olhos estarem abertos. Que eu acho que é isso que é o grande ensinamento para a minha vida e para a tua vida. Meu irmão, minha irmã, Jesus pergunta o motivo da tristeza, do desânimo dos dois. Aí tem aquela fala, olha, a gente está muito triste, aquelas lamúrias todas, nós perdemos um varão, um profeta poderoso, as autoridades aí o deram para os romanos, aí Roma o prendeu, disse que ele era o líder de uma sedição, de uma rebelião, ainda colocaram lá, rei dos judeus, e aí crucificaram, cuspiram, esbofetearam, colocaram coroa de espinho, etc, 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 etc. Aí nós depois tivemos botamos no túmulo, aí o túmulo estava vazio, as mulheres avisaram, olha, o túmulo está vazio, mas nós estamos tristes com tudo isso que acabou de acontecer. Passaram 3 dias e nada. E a resposta de Jesus, voltando ainda para o trecho, a resposta de Jesus a isso está no verso 25, Lucas 24, verso 25, e no verso 26. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Meu irmão, minha irmã, Cristo está dizendo, Jesus está dizendo, como vocês são insensatos, como vocês demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Parece que vocês não aprenderam nada do que foi dito para vocês até agora. Então, não é verdade que Cristo tinha que sofrer para entrar na glória? A fazer a reconexão entre Deus e a humanidade? E aí nós vamos ver Jesus conversando com esses dois por quase 30 quilômetros. Meu irmão, minha irmã, andar 30 quilômetros é duro, ainda mais nesse sol que está fazendo. Mas andar 30 quilômetros ao lado de Jesus, aprendendo com ele, acho que vale a pena, não vale, meu irmão? 30 quilômetros ouvindo, Jesus vai explicando. 30 quilômetros está explicando tudo de novo, a partir de Moisés até os profetas, para chegar nele. E aí tem um ensinamento, e tem um ensinamento. E talvez seja necessário a gente aprender sempre. O pastor Paulo convidou você para a escola bíblica agora há pouco. A gente tem que aprender sempre. A palavra ela tem que ser estudada sempre, ela tem que ser meditada sempre. Porque a gente sempre vai encontrar algo, porque a nossa vida também ela é instantânea, ela muda, e as nossas demandas elas são diversas ao longo da vida. E a palavra ela vai ter algo para dizer a você e a mim a qualquer momento da vida. Mas é necessário a reflexão. É necessário estudar, é necessário se aprofundar. Isso é bom e é importante. E Jesus está ensinando. O mestre dos mestres está ensinando ao longo desse caminho. Então, meus queridos, tem um momento em que o casal chama Jesus, já é tarde, passaram ali o dia inteiro conversando, venha para minha casa, vamos lá para casa. E tem o partir do pão. Eu não creio, espero que não seja uma heresia, eu não creio que o partir do pão, os dois disseram, esse partir do pão eu conheço. Agora sim, esse é o Jesus. Não, os olhos estavam cerrados, os olhos estavam vedados. Mas ao momento do partir do pão, não é quando o Senhor deu glória a Deus, é o momento em que tudo se revelou. É o momento em que os olhos se abrem, porque Deus assim o quer. Deus assim o fez. Então, meu irmão, minha irmã, com esse momento, os olhos que estavam cobertos foram abertos. E acontece algo maravilhoso para quem está desanimado. Se você está desanimado, se você está desanimada hoje, algo maravilhoso. Reconhecer Jesus como Ele quer que você o reconheça. Hoje você tem essa tarefa. Jesus quer ser reconhecido de uma forma que você o reconheça dessa forma.
Porque isso tira o seu desânimo. Pode não ser do dia para a noite, mas cada vez mais que você se conecta e conversa com Jesus e aprende com Jesus, o seu ânimo volta a acontecer. Você volta a ser animado, porque você está alimentando a sua alma com a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, Jesus quer falar com você como falou com os dois de Emaús, cara a cara. Jesus perguntou, não perguntou? Quer ouvir você. Fale com ele hoje à noite, no silêncio do seu quarto. Fale em qualquer lugar da sua vida. Faça uma simples e rápida oração. Mas fale com ele, converse, porque ele quer ouvi-lo, quer ouvi-la. Veja aqui, nós voltamos agora para Lucas 24, o verso 21. Olha, Jesus pergunta, por que vocês estão desanimados? E aí os discípulos falam, Lucas 24, verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Olha a palavra, esperávamos. Nós tínhamos uma expectativa sobre esse Jesus. Nós tínhamos uma expectativa que não se cumpriu. E aí, cadê o reino de Israel de novo? Cadê a nação reunida? Não aconteceu. Porque esse Messias, o Messias que viria, iria restaurar Israel. E olha que a Palestina, onde nasceu Jesus, tinha muito Messias. Pelo menos pessoas que diziam que eram Messias. Antes de Jesus, durante Jesus e depois de Jesus. E aí eu quero abrir um parênteses para dizer a você o seguinte, que quando a gente entende isso, que tinha muitos homens dizendo, eu sou Messias, aí você entende um pouquinho a postura dos fariseus. A gente tem um certo preconceito com o fariseu, mas os fariseus, eles eram um grupo religioso que tinha uma obrigação. Porque imagina, qualquer hora tem um Messias, então tem que ver, né? Vou fazer uma investigação. Onde ele nasceu, quem é o pai, quem é a mãe, que milagre está fazendo, conhece a lei? Deixa eu ver se conhece realmente a lei. Então, meu irmão, minha irmã, nesse momento, Jesus, ele chega para dizer o que para você e para mim sobre o reino. Porque a expectativa dos dois discípulos era a libertação. É o momento em que o Messias veio e que vai trazer a gente para a glória. A gente quem? O povo judeu. Mas o que está em Lucas 17, 21? Lucas 17, 21. O que Jesus diz para você e para mim? Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. É ali que está o reino de Deus. Esse território que eu acabei de chegar, é o território agora que é o filho do homem. Essa expressão filho do homem veio da onde? Veio do profeta Daniel. Abra comigo a sua Bíblia em Daniel 7. Já estou concluindo, Daniel 7. Daniel 7, verso 13 e 14. E olha a capacidade e o poder do filho do homem. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Meu irmão, minha irmã, esse é o reino de Jesus. É o reino de todos os povos, todas as línguas, e que não se destruirá. Mas para isso você precisa entender isso aonde? No seu coração, dentro de você. Não é o César que vai dominar, sou eu, Jesus, o Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, nesse contexto, nós temos o Filho do Homem que curou leprosos, o Filho do Homem que transformou água em vinho, acalmou tempestade, o Filho do Homem que reviveu mortos, que fez a mão ressequida voltar a ser normal. Esse Filho do Homem expulsou demônios mudos, esse Filho do Homem foi condenado, esse Filho do Homem foi para a cruz. Só que nessa cruz, os discípulos perderam a esperança, ficaram
desanimados. Ao olhar para a cruz, houve o desânimo, quando deveria ser o contrário. Você sabe muito bem qual o significado dessa cruz. Essa cruz é para salvar o quê? A você e a mim. Para que você tenha sempre bom ânimo. Para que eu tenha sempre bom ânimo. Mas é porque olhavam para Jesus de maneira errada. Olhavam para Jesus, o Messias, e não como Salvador dos homens e das mulheres. E não como Salvador das almas. Portanto, meu irmão, minha irmã, você vai ver que isso permanece, essas indagações, essas visões distorcidas ainda permanecem nos discípulos. Veja comigo Atos, capítulo 1, no verso 6. Atos 1, 6. Assim está escrito: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus apareceu vitorioso em relação à morte, explicou tudo. Está tudo bem, mas e o reino de Israel vai restaurar agora? Ou seja, ainda esperavam os dias milagrosos, fantásticos, extraordinários de Davi, de Salomão. Ainda esperavam que esse Jesus acabasse com Roma da mesma maneira que Moisés acabou com o Egito. Essa era a expectativa. Só que Jesus é para salvar almas. Jesus é para salvar você, reconectar você, a mim, com Ele, com o Pai e com Deus Pai. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que nós vamos ver agora? Que quando Jesus ensinou para os 2 discípulos de Emaús que Ele era o pão da vida, aí tudo passou a fazer sentido. Quando houve o ensinamento de Jesus sobre aquele que é o maior tem que servir, sobre oferecer a outra face, aí sim, aqueles olhos começam a se abrir. Aí começa agora eu estou começando a entender. Agora eu estou entendendo a sua vinda. Agora as coisas fazem sentido. Porque quando conversam com Jesus, o véu ele acaba sendo retirado. E o ensino ele é dado por Cristo. Meu irmão, minha irmã, e agora já terminando, na hora em que os olhos se abrem, você está lendo comigo agora o verso 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Pronto, já sei. Esse é o Jesus. Não é aquele que eu imaginava. Agora entendi quem é Jesus. Agora eu já sei quem é Jesus. E o que aconteceu logo depois do reconhecimento? Jesus desapareceu. E para onde Jesus foi? Para dentro deles. Jesus desapareceu porque foi para dentro deles. Porque quando você conhece a Jesus como Ele é, como Ele quer ser conhecido, Ele vai para dentro de você. Ele vai se apossar de você. Você passa agora a ter uma chama ardente dentro do teu peito. E aí essa chama ela não para de queimar, porque o seu coração queima, como aconteceu com os discípulos. Assim está escrito. Eles disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Ao entender quem era Jesus, ao estudar, ao entender qual era a missão de Jesus aqui, o coração arde. Então, meu irmão, minha irmã, que o seu desânimo saia e que o fogo arda no seu peito. Que o fogo arda no seu coração hoje, porque você tem Jesus dentro de você. Não abra mão disso. Faça esse despertar, faça esse se mover. Mas aí, para concluir, você está vendo que eles creram, eles passaram agora a crer, porque os olhos se abriram. E Jesus então está dizendo: estão crendo? Agora vocês têm um bom ânimo. Eles estavam desalentados, eles estavam desanimados. E eles agora voltam correndo para Jerusalém para dizer a boa nova. Olha o fogo ardendo no peito, porque agora eu conheço Jesus. Então, meus irmãos, por fim, eu queria terminar fazendo pequenas e rápidas considerações. Se o Ministério do Louvor já quiser se encaminhar, fique à vontade. Por fim, primeiro, Jesus se aproxima de nós. Jesus se aproxima de você. E que você perceba que Ele está se aproximando.
Você sabe que é difícil, né? A gente costuma falar, encontrei Cristo. Cristo encontrou você. E Cristo quer resgatar você. Essa é a primeira fala de fechamento, de conclusão de hoje. Segundo, ele se preocupa conosco. Ele perguntou para os discípulos, o que está preocupando vocês? Você crê que Jesus se preocupa com a sua vida? Então fale. Abra a boca, converse, ore e diga, Jesus, eu realmente estou preocupado. Eu realmente estou preocupado. Meu coração está pesado. Coloque esse peso para ele. Não desanime. Terceiro ponto. Jesus recusa a manter a tristeza dentro de você. Jesus quer ânimo, alegria, renovação da mente, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Jesus age no coração duro. Aquele coração frio pegou fogo. Aquele coração duro, desanimado, está incendiando. Está mais quente do que Guaratiba, mais quente do que Bangu. Aquele coração está quente e fervoroso. Aqueles dois discípulos vão levar a mensagem adiante. Esqueça o Messias que você criou. Esqueça aquilo que colocaram na sua cabeça. Aprenda com Jesus quem é Jesus. Pense no Salvador, pense no Príncipe da Paz. Pense naquele que está ao teu lado e dentro de você para tirar o desânimo que está na tua alma nesse momento. Não permita que as circunstâncias, que os problemas se tornem maiores do que eles são. Não permita que as circunstâncias sejam maiores do que Jesus Cristo. E que você possa ter o coração quente. Que você possa lembrar, como disse o pastor Paulo hoje, do Salmo 91. Salmo 91, no verso 2. Foi lido hoje. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Deus é a tua fortaleza, meu irmão, minha irmã, é a minha fortaleza. Que seja o teu refúgio, não desanime. Pedras acontecerão, faça dessa pedra ponte. Faça dessa pedra um altar para Cristo. E vá para Jerusalém da sua vida, dizendo, Cristo está vivo. Cristo vive em mim. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai amado, graças te damos, Pai, por agir nas nossas vidas, Senhor. Tire qualquer desânimo, qualquer peso no coração que esteja nos afligindo a alma, Pai. Porque nós somos filhos tementes da Tua palavra. Nós acreditamos no Teu amor, na Tua proteção, Pai. Nos proteja com Teu véu de bondade, Pai. Faça com que os nossos olhos se abram para que possamos conhecer o verdadeiro Cristo. Para que possamos nos alimentar da Tua palavra dia e noite. Para que possamos ter a paz que excede todo entendimento, Pai. Abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Caso alguém esteja aqui nesse momento, passando por um momento de dor, num momento de dificuldade, com uma alma abatida, Pai, esteja presente, diga, fale comigo, meu irmão, fale com meu filho, fale comigo, minha filha. Pai, nós estamos aqui para falar contigo, Pai. Eu te peço, Senhor, não nos deixe jamais, Pai, porque queremos caminhar com Cristo que vive. Cremos no Deus vivo e que o nosso coração jamais fique gelado. Que ele se incendeie hoje e sempre. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.